Oi pessoal, tudo bem? Essa nossa videoaula é para nós estarmos continuando a falar sobre os critérios que formaram o período regencial brasileiro. Se recordem o que nós começamos a falar. Dom Pedro Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor ao seu filho Pedro de Alcântara, mas que até que o próximo governante, o próximo imperador pudesse reger, ou seja, governar o país, o Brasil passou a se estruturar em um período denominado como período regencial, sob a liderança de dois principais regentes que nós conversamos nos vídeos passados, Araújo Lima e Diogo Antônio Feijó. O Diogo Antônio Feijó, conforme nós vimos também anteriormente, ele acabou abdicando forçosamente do cargo do país, apresentando posteriormente, assim, o governo de Araújo Lima. E vai ser justamente nesse governo desse regente regressista e conservador que vai se explodir, se instaurar a maioria das revoltas regenciais brasileiras. Elas foram 5: a cabanagem, a balaiada, a revolta dos malês, a Revolução Farroupilha e a Sabinada. No entanto, nessa nossa aula, nós vamos começar a conversar sobre 3 principais revoltas. A revolta da rebelião dos malês, também conhecida como revolta dos malês, a cabanagem e a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. Primeira coisa, objetivo geral do que estava acontecendo na contextualização política do país. Quando se estoura essas revoltas regenciais, o receio do governo regencial é ter um fracionamento do país. O que significa? A busca dessas províncias em que quererem um processo de independência se fracionando, ou seja, se separando do território brasileiro e trazendo assim uma grande crise econômica e política. Perfeitamente. Vai haver diversas motivações para o início dessas revoltas. Vamos começar a falar de uma revolta denominada como Revolta dos Malês, que ocorreu no ano de 1835. Primeiramente, essa revolta vai acontecer na província chamada da província da Bahia. Vai ser uma revolta de cunho de manifestação encabeçados por escravos, ex-escravos e mulatos e também a camada pobre daquela região. Uma das principais coisas que essa sociedade, essa população vai exigir durante essa revolta dos malês é uma principal liberdade religiosa. Liberdade religiosa, como assim? A base até então do Império Brasileiro de religião oficial era a religião católica, sendo imposta desde a época da colonização, né, gente? Sendo imposta para a população brasileira como a base oficial. A vinda da maioria dos escravos africanos de nação Nagô, que eram da África, quando passam a vir para cá, eles tinham o critério da religião islâmica, do islamismo. Lembrem-se o que vocês viram no 7º ano sobre a questão dos iorubás ou dos iorubas, que tinham a linguagem semelhante, ou seja, o aspecto cultural semelhante. Muito bem, a base dessa religião não, né? Dessa civilização dos nagôs, quando vieram para o país sob a condição de escravos, a religião base, ela era islâmica por conta de influências árabes, que nós vimos no 7º ano. Muito bem, quando passam a se instaurar, a se fixar obrigatoriamente no Brasil, eles são obrigados a adquirir também a assimilação religiosa católica. Então, a busca principal, não a única, mas a principal busca da rebelião ou da revolta dos malês
foi a busca, o objetivo de alcançar uma liberdade religiosa para que eles pudessem proliferar ou se manifestar na sua religião oficial, que era a religião islâmica ou, no caso, a religião muçulmana. Muito bem. Ainda assim, eles tinham outro processo de objetivo, que obviamente era o fim da escravidão, porque dentro dessa revolta, quem mais fazia parte não era uma estrutura de camada étnica branca, e sim escravos, negros alforriados, que no caso eram ex-escravos, e a camada pobre da população da província baiana. Esse movimento de revolta dos malês que nós estamos conversando vai acabar sendo deletado. O que é uma delação? Você entrega, alguém foi lá, ou uma comunidade, uma camada social foi e delatou essa revolta para o governo regencial. Quando isso aconteceu, todos os integrantes dessa revolta, denominada como Revolta dos Malês, eles acabaram tendo punição, como, por exemplo, açoites ou mesmo fuzilamento. Os açoites, no caso daquela camada de rebeldes que ainda era escrava. Fuzilamento e expulsão para a África, ou seja, expulsão do Brasil e mandado para a África, era aquela camada da população que fazia parte do conflito e que foi alforriada. Obviamente já era uma população livre, mas foi obrigada a sair do Brasil e ser obrigada a se mudar e começar a habitar as colônias pertencentes a Portugal lá na África, mesmo o Brasil se tornando, já sendo independente, tudo bem? Eles vão ser degredados para a África. Muito bem, essa revolta dos malês, ela se estrutura nesse mesmo quesito, pessoal. A gente tem uma revolta que aconteceu na Bahia, basicamente a revolta de escrava, tendo os componentes, além dos escravos, os alforriados, e a camada pobre da população baiana também. Principal objetivo dessa revolta, uma liberdade religiosa para ter a manifestação da religião islâmica e também o fim da escravidão. Ainda assim, essa revolta ela vai ser entregue a uma camada social. Na maioria das vezes, a minoria branca da região da província baiana vai passar a entregar o movimento para o governo regencial e, assim, os componentes, os revoltosos desse movimento vão acabar sendo punidos com açoites, fuzilamentos ou mesmo expulsão para o território africano. Perfeitamente. Ainda assim, nós temos que conversar a critério de uma outra revolta que houve ainda dentro desse período de governo regencial, basicamente dentro do governo de Araújo Lima, que foi a cabanagem. A cabanagem, ela aconteceu de 1835 até 1840 numa província chamada de Província do Grão-Pará. E que província é essa? Obviamente, essa província ela não existe mais. Hoje é o território que compõe o Amazonas e o Pará. Muito bem. Por quê? Vamos desde o início. Por que cabanagem? Cabanagem lembra o quê, gente? Cabana. Significa que a base da população pobre daquela região residia basicamente em cabanas e perto de igarapés. O que são igarapés? É como se eu tivesse uma cabana próximos de rios ou ligados a rios. Por isso que o conflito foi chamado de cabanagem. Vamos lá. Minoria branca. A maioria da população dessa província do Grão-Pará era da camada pobre e escrava. A minoria era branca. Existiam portugueses dentro daquela região que residiam naquela localidade e a camada brasileira branca. E é justamente essa etnia branca, apesar de ser a minoria, que vai passar a comandar a estrutura política e econômica dessa província. É o que está escrito aqui. A revolta vai ser contra o domínio português no comércio e dos cargos públicos que eles atingiam, que eles possuíam, não só por sua etnia portuguesa, que é um privilégio, querendo ou não, por mais que o Brasil tivesse sido independente, mas também por sua etnia branca. Ainda assim, nós temos
A ambientalização dessa província do Grão-Pará, a maioria da população, como já foi dito a vocês, vivia numa extrema pobreza e buscava uma grande reivindicação a favor não, mas para o governo regencial, para findar, para acabar com esse movimento de extrema pobreza dentro daquela província. Nesse instante, na busca de finalizar com a extrema pobreza da província do Grão-Pará e para que os brancos tivessem uma autonomia de governo sem interferência do regime regencial, se explode o conceito, ou seja, a rebelião, a revolta da cabanagem. Muito bem, os revoltosos, eles passaram a tomar o território de Belém, a cidade de Belém do Pará. Quando eles passam a tomar a liderança, vai passar a ser de Félix Clemente Maucher, que era um branco, ou seja, que representava a camada branca que queria um domínio político sem interferência regencial. Lembre-se, a cabanagem, ela não é um movimento somente da camada popular, mas sim da camada branca, também, né? No entanto, existem objetivos diferentes dependendo da estrutura social que compunha aquela revolta. Quando Félix Clemente Maucher passa a tomar conta daquela região, ou seja, ele separa a província do Grão-Pará do governo regencial, trazendo a grande revolta do governo regencial contra o domínio daquela província. Nesse instante, sob a sobre as ordens de Araújo Lima, que era o regente vigente naquele período, o exército faz uma grande reação e acaba com o conflito. Perfeitamente, gente. A nossa última revolta, o nosso último conflito que nós vamos tratar nessa videoaula vai ser a Guerra dos Farrapos, ou também conhecida como Guerra dos Farrapos, que se instaurou, Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, tudo bem? Que se instaurou de 1835 até 1845. Vamos aos poucos. O território que vai abranger esse conflito eram dois: o território do Rio Grande do Sul e o território de Santa Catarina. A base econômica desses dois territórios, dessas duas localidades, era a pecuária, a criação de bois e de vacas, e principalmente a venda do charque. O que é o charque? Charque é o que vocês conhecem como carne seca. Então, o desenvolvimento de sustentação dessa população estava na venda do charque. Bem aqui, ó. E todas as pessoas que produziam charque, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, eram chamados de estancieiros. No entanto, para a venda daquele produto que era o charque, para o governo regencial, para que o mesmo pudesse vender para outras localidades, esse território, tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul, teria que pagar impostos. Só que o que o governo regencial estava impondo para essas províncias? Um aumento altíssimo de pagamentos de impostos. E além disso, essas duas províncias sofriam com a produção, ou seja, com o concorrente de produção do charque da Argentina e do Uruguai. Quem era o Uruguai? Era a nossa antiga província da Cisplatina. Lembra que ganhou o processo de independência, de emancipação com a ajuda da Argentina? Eles também tinham uma grande produção de charque. Mas o que o governo regencial fazia? Eles compravam o charque argentino e uruguaio sob o pagamento de impostos baixos, enquanto os impostos cobrados para a venda do charque das províncias brasileiras eram altas.
Estão compreendendo, gente? O que acontece nesse quesito? A ordem da Guerra dos Farrapos ou da Revolução Farroupilha estava em se separar da província, devido à província fazer o quê? Um aumento de impostos altos na venda do charque brasileiro e diminuir o pagamento ou pedido de impostos na compra do charque argentino e uruguaio. Se estoura ou se estabelece a Revolução Farroupilha, ou também conhecida como Guerra dos Farrapos. Nesse instante, essa guerra ou esse movimento revolucionário vai ter uma grande liderança de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, nesse instante, quando ele separa o seu território, que até então era o Rio Grande do Sul, ele proclama uma república se separando politicamente do Brasil. Essa república, ela foi chamada de República de Piratini ou República Rio-Grandense. Nós falamos do Rio Grande do Sul separado do governo regencial brasileiro. Mas em Santa Catarina, o que aconteceu? Vai haver um rebelde ou um líder italiano que vai vir para o Brasil, chamado de Giuseppe Garibaldi. Quando Giuseppe Garibaldi ele vem para o Brasil, ele ajuda Bento Gonçalves no conflito de Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha e proclama dentro da província de Santa Catarina uma república. Essa república foi chamada de República Juliana. O que vai trazer uma grande revolta do governo regencial em dizer o quê? Nós temos agora duas províncias produtoras, ou seja, que dá dinheiro para o país, separadas do Brasil. O que nós temos que fazer? No caso dos regentes, do governo da regência, uma grande reação contra essas províncias. No entanto, analisem as datas. Nós temos o início de 1835 até 1845. Foi por cerca de uma década que essa revolta permaneceu. Então, os revoltosos vão se manter resistentes em relação à investida da regência durante muitos anos, gente. Ao ponto da regência entregar os pontos sob a liderança de um grande líder do exército brasileiro, que futuramente vai se denominar como Duque de Caxias. O Duque de Caxias, ele passa a coordenar um acordo com os revoltosos, estipulando o seguinte: voltem a fazer parte do governo brasileiro, do governo regencial, esqueçam esse processo de república, que nós vamos passar a diminuir o pagamento de impostos na venda do charque de vocês. Esse conceito de acordo entre o governo regencial, que era a liderança de Duque de Caxias, com os revoltosos da ex-província de Santa Catarina e ex-província do Rio Grande do Sul, foi chamado de paz honrosa. Nessa paz honrosa, nós podemos dizer que o conflito da Guerra dos Farrapos, ou conhecido também como Revolução Farroupilha, foi um dos poucos conflitos regenciais que deu a vitória para os revoltosos. Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido de forma fácil todo o conceito de revoltas regenciais. Vamos explanar novamente. Nós tivemos 5 revoltas regenciais. Nós, nesse vídeo, tratamos de 3. Tudo bem? Qualquer dúvida, nós estaremos sanando nas nossas próximas videoaulas, por e-mail ou nos nossos próximos encontros. Fiquem com Deus e até mais.